tarde, bem-vindos à sexta edição do FTH em Foco. Hoje a gente tem aqui o simpaticíssimo professor Marcelo Tomé. Se vocês quiserem procurar no Lattes, é Marcelo de Barros Tomé Machado. O professor Marcelo é nosso professor da FTH, da graduação e do mestrado. É bacharel e licenciado em Geografia, doutor em Geografia também, e o que nos interessa mais, que é a titulação mais recente, pós-doutorado na Espanha. Vamos falar disso, né? Professor Marcelo atua principalmente nos temas turismo e segurança pública, turismo, medo e violência, turismo e acessibilidade, turismo em espaço urbano, turismo meio ambiente e hoje está coordenando um grupo muito querido nosso, que é o Disturbe. Também vamos falar um pouco desse grupo de pesquisa. Marcelo, obrigada por ter aceito o convite, seja bem-vindo. Poxa, obrigado. Galera, obrigadão. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos aqui. Para mim é uma alegria muito grande poder participar do FTH em Foco. Para nós um projeto extremamente importante, porque é uma possibilidade das mais interessantes de aproximar a academia da sociedade, de uma forma geral, né? Então, temos a possibilidade de debatermos alguns temas relacionados, no nosso caso específico, né, ao conhecimento voltado ao turismo, em ambientes que não seriam exatamente acadêmicos, como é o caso que estamos vivenciando hoje aqui. Então, para mim é um prazer muito grande falar um pouco da experiência relativa às pesquisas do grupo, né, do Disturb, e, sobretudo, de uma das linhas, né, principais de pesquisa do grupo, que é justamente a questão do turismo e a segurança pública, a partir principalmente, né, de um conceito, né, relativamente novo, mas que com certeza vivenciamos, que é a ideia do medo social. Bom, então, mais uma vez, bem-vindos à sexta edição do FTH Turismo e Medo. Queria agradecer sempre a parceria da UniTV, a parceria da direção da FTH, hoje estreando a parceria com o LEV. Queria agradecer os alunos que estão aqui, a nossa plateia também maravilhosa, professor Adonai, que veio nos prestigiar, e a parceria com o Drop Burger e o Reserva Cultural. Esperamos que as parcerias cresçam cada vez mais, porque a gente não faz nada sozinho. Sem dúvida, extremamente importante, né? O nosso querido Leve, todo o apoio da nossa unidade, da Reserva, do Drop Burger, nossos alunos aqui presentes, professor Adonai. Então, agradeço imensamente a presença de todos. Bom, vamos começar falando do seu interesse pelo tema turismo e medo. Quando é que essa história começou? Olha, o interesse, na verdade, pelo tema, Diana, começou com uma pesquisa que eu estava desenvolvendo em relação à acessibilidade. Então, em uma das aplicações, né, dos questionários, perguntando justamente para pessoas que tinham algum tipo de deficiência, eu buscava, né, encontrar com esse determinado grupo, né, obviamente os que tinham algum tipo de deficiência, os principais fatores restritivos que levavam a uma decisão, muitas vezes, de não viajar. E eu esperava que uma das principais indicações seria justamente as limitações de acessibilidade nas cidades. Mas me surpreendi quando eles indicaram que um dos fatores restritivos mais significativos era justamente a questão da segurança. Que afeta qualquer um. Sim. Então, claro que para as pessoas que responderam, né, as limitações de acessibilidade eram, sem dúvida, uma questão chave na decisão de não viajar para um determinado destino. Mas a segurança também foi um elemento chave, né, apresentado, né, nos resultados dessa pesquisa. E isso me levou a pensar, né, um pouco sobre essa questão da segurança e buscar um caminho, né, primeiro para entender um pouco. Então, busquei alguns artigos,
e percebi que eram poucos, somente quando relacionados ao turismo. E então decidi, né, conversando com alguns alunos na época do grupo de pesquisa Tures, né, então a gente decidiu buscar desenvolver uma pesquisa relacionada à segurança. Mas, Marcelo, então, o que é medo? Bem, nós não temos unanimidade, né, em relação a conceituar, né, a definirmos o medo. Como conceito, nós temos a possibilidade de pensarmos como uma reação, né, do ser humano, né, vinculado a algum agente interno, né, e externo que propicie a liberação de determinados hormônios, como cortisol, adrenalina e por aí vai. Então, existem os conceitos vinculados, obviamente, a essa questão biológica, vamos dizer assim, mas o que, de certa forma, nos interessa em relação a pensarmos o medo é o medo como um fator limitante, no caso, obviamente, né, para as nossas pesquisas, sobretudo a fruição turística. O medo, ele se expressa a princípio de duas formas, né? Nós podemos pensar o medo como sinal de alarme, ou seja, quando nós temos efetivamente uma ocorrência, um acontecimento que nos leve a essas reações que eu tinha comentado, né? Então, um assalto, um sequestro, um acidente, então alguma coisa que efetivamente acontece. Então, a isso chamamos de sinal de alarme, que é uma expressão do medo. E isso vai exigir do ser humano uma reação, né, que pode ser uma ação, um enfrentamento, ou a reação de inação, de você submeter, né, ou realmente não ter condições de reagir efetivamente à ocorrência. O outro é o sinal de ansiedade, que de certa forma é o grande foco da pesquisa, porque o medo como sinal de ansiedade, de certa forma, é uma antecipação a esse evento. E boa parte das leituras, né, das nossas pesquisas estão vinculadas a essa expressão, né, do medo, que é da ansiedade. Por quê? Em alguns lugares, né, nós vivenciamos esse sinal de ansiedade quase que ininterruptamente. Ou seja, nos antecipamos a um problema que nos levaria a um temor efetivo. Então, uma cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro, o Rio é considerada, por conta dos índices das taxas de homicídio, de criminalidade e tal, o Rio se enquadra como uma cidade violenta. Ela não é tão violenta, pelo menos em relação aos índices, né, apresentados, aos dados estatísticos, ela não se enquadra entre as capitais mais violentas do Brasil, que é um outro dado que em algum momento a gente pode discutir aqui. Mas o Rio tem um estereótipo de violência presente. E quem vive no Rio de Janeiro, de certa forma, ele vivencia essa ansiedade, essa sensação, muitas vezes, que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. E o organismo, ele se prepara para isso. Tá? Então, a gente vive essa situação de ansiedade. A Chauí, por exemplo, ela afirma que ela trabalha em um conceito que é o sistema de medo. E nós vivemos esse sistema de medo. Infelizmente, nós vivemos esse sistema de medo. Grande parte das nossas decisões e do nosso cotidiano estão voltados ao medo. Então, vou comprar um celular. Eu tenho dinheiro para comprar um celular melhor, mas de repente vou comprar um celular mais simples, porque eu tenho medo de ser assaltado. De repente vai tocar na rua, vou atender, mas de repente alguém pode roubar. Então eu posso decidir comprar um celular mais simples, deixar de usar um relógio, deixar de usar uma joia, né? Uma mulher, por exemplo, deixar de usar uma roupa mais curta com medo.
Eu posso decidir sair de casa em um determinado horário, voltar mais cedo por causa do medo. Então a gente vive em um sistema de medo. Né? A gente não nota, né? A gente não se toca dessa situação. Mas boa parte das nossas decisões cotidianas estão voltadas a esse sistema de medo. Então vamos sair para tal lugar? Ah, não, não vou, né? Eu vou sair da universidade, minha aula termina às 10 horas da noite. Se terminasse às 6, eu ia andando, de repente. Mas quando termina às 10, eu vou pegar o ônibus. Eu vou esperar uma galera sair para a gente sair junto. Então, muitas vezes, as nossas decisões cotidianas, o nosso planejamento, né, cotidiano, se dá por conta de determinados temores. É o que a Chay destaca como sistema de medo. A gente não nota, mas a gente está sempre nessa situação, nessa vibe, vamos dizer assim. Né? Então a gente entra num ônibus, entra alguém com um estereótipo que eu acho, e olhou para o cara de trás, olhou para o cara da frente, não sei o que, tal. Vai ser assalto. Vou descer mais cedo do ônibus. Alguém atravessa a rua, ai meu Deus, será que é um assalto, não sei o quê? Tento mudar de calçada. Então a gente vive nessa situação. Isso é o chamado sinal de alarme, essa ansiedade. Quando eu comentei sobre o medo social está voltado a esse sinal de ansiedade. Essa situação que a gente tenta, de certa forma, antecipar alguma coisa que não aconteceu efetivamente e pode ser que não aconteça. Marcelo, esse medo social, você fala que ele pode ser compartilhado por grupos sociais ou ele pode ser relativo ao território. Pode explicar isso melhor para a gente? Sim, porque o que acontece, né? Por exemplo, eu dei exemplo do Rio de Janeiro. Nós temos no Rio de Janeiro a ideia do medo social territorializado. Como isso acontece? Qualquer pessoa no mundo que esteja minimamente inserida no mundo globalizado, ou seja, tem acesso às principais fontes midiáticas, às principais fontes de informação, vai ter uma ideia, muitas vezes, do Rio de Janeiro como uma cidade violenta. Então, quando eu penso, por exemplo, uma pessoa em Portugal, na França, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, pensa em viajar para o Rio de Janeiro, existem alguns elementos, né? Em algum momento ele vai destacar, no seu processo de decisão de viajar, a questão da violência, a questão da segurança. Em algum momento isso vai pesar, pode ser que pese pouco, né? Mas em algum momento isso vai, não sei, né? O que você quer? Você quer praia? Poxa, vamos tentar, de repente, para uma localidade que, de repente, não seja tão violenta. Eu quero ir a turismo. Então, isso acontece. Quando eu penso na Síria, né, provavelmente não há nenhum cidadão, né, inserido no mundo globalizado que tenha acesso a essas fontes midiáticas que não pense a Síria como uma localidade insegura. Né? O Iraque, né, a Libéria, o Irã. Então, compartilhamos desse temor coletivo. Isso que nós chamamos de medo social, né, territorializado. Eu consigo delimitar, né, uma parcela do espaço onde as pessoas, de uma forma geral, temem, né, com graus distintos, aquela parcela do espaço. Então, seria a ideia do medo social territorializado. Provavelmente, perguntando a qualquer pessoa aqui, né, você acharia viajar para a Síria seguro? Né? Provavelmente não. Né? Por Iraque, plenamente seguro, e para tantas outras localidades do mundo. Mesmo o Rio, num grau diferente, mas também. Então, essa é a ideia do medo social territorializado. Só que existe o de nível pessoal, que envolve determinados indivíduos ou grupos sociais. Por exemplo, nós temos hoje no mundo cerca de, posso estar enganado, mas eu acho que são 8 países no mundo onde o homossexualismo é crime. Não, minto. É punido com pena de morte. Então, é claro, para aquele grupo social, esses países, eles praticamente somem do rol de destinos prováveis, pois envolve o risco não apenas da integridade física, mas da vida. Né? E quando a gente pensa, por exemplo, em relação a credo, fé, né? Então nós temos hoje determinadas localidades, né? Judeus, por exemplo, em alguns países árabes, na Palestina, podemos pensar mesmo católicos em algumas localidades no mundo, questões de cor, etnia. Né? Então,
para determinados grupos sociais, não para todos, mas questões, na verdade, de gênero, cor, religião, né, nacionalidade, né, envolvem determinado risco em uma determinada parcela do espaço. Então seria essa ideia do medo social, né, de nível pessoal, onde você pode ter um determinado indivíduo, um determinado grupo social, que venha temer se deslocar para uma determinada localidade. Muitas mulheres, né, eu já ouvi relatos, né, de mulheres que foram a determinados países no Oriente Médio, mesmo na África, Marrocos, tal, que sentiram coadas, né, e temiam, né, pela sua integridade física e pela sua vida. Um homem, de repente, não, porque é um caso específico em relação, por exemplo, um grupo social. Sim. Marcelo, é isso que você chama de fatores restritivos do turismo? É um fator importante, né? Você pensar que você gostaria de viajar para um destino, né, uma determinada localidade, que te oferece risco à sua integridade física e à sua vida, funciona como um fator restritivo e dos mais relevantes, né? É claro que existem outros, né? Na pesquisa, a gente buscou alguns dos fatores restritivos, porque uma das pesquisas foi mais aberta, de caráter mais qualitativo. Nós buscamos justamente quais seriam os principais fatores restritivos. Claro, tem muitos vinculados à questão econômica. Olha, não tenho dinheiro para viajar, não tenho tempo livre para viajar, acho muito distante, não tenho documentação para viajar para determinados lugares, por conta de visto, passaporte. Então, são variados, né, os fatores restritivos. Só que o que nós estamos estudando são aqueles fatores restritivos direcionados ao risco, à integridade física e à vida das pessoas. E, de certa forma, isso tem relação, obviamente, com o medo social. Agora a gente vai falar um pouco da intimidade do Marcelo. Eu vou contar que descobri que um dos quadros favoritos do Marcelo é o Grito, do Edvard Munch. Ele tem várias versões na sala dele. Inclusive, os filhos dele dão de presente. Todo mundo sabe, aliás, se quiserem dar um presente para o Marcelo, pode dar uma versão do Grito que ele adora. Eu tenho até uma versão minha do Grito, né? Tem, eu vi, tem uma versão dele. Então, o professor Leandro Carnal já havia comentado que esse seria um quadro fundante da pós-modernidade. Marcelo, o que essa pintura... O que essa pintura tem a ver com você e com a sua pesquisa hoje? Quando eu estava iniciando justamente as pesquisas relacionadas ao turismo e ao medo social, eu busquei algumas representações, né, artísticas, inclusive, relacionadas ao medo. E pesquisando, né, claro, nós temos hoje várias obras, né, quadros, inclusive, né, que tem alguma representação com medo. Um deles que eu também tenho lá na minha sala, que é Guernica, de Picasso, que expressa, né, o momento. Fantástico, né? É excepcional, como a expressão da dor no cavalo, né, em tudo, né? Sim, então... Impressionante. Mas aquilo não é tanto da pós-modernidade, né? Não. Mas o meu foco não foi essa discussão da modernidade ou pós-modernidade. Era justamente ele é um marco, sem dúvida, mas o Grito, por um relato, inclusive, do seu próprio autor, né, o Munch, ele indica que ele pintou, né, inclusive mais de uma versão, né, do Grito, pelo auge de ansiedade que ele vivenciou em um determinado momento, né? Não tenho relato de cor, né, mas inclusive apresentei em uma aula semana passada, onde ele destaca que ele, junto ao deck, né, em um fiord, né, em Oslo, no crepúsculo, né, ao entardecer, a coloração
do céu ficando avermelhada, alaranjada, tal, e aquilo ali foi dando uma ansiedade, né, um medo, e aquilo ali foi tomando conta dele, e ele estava com 2 amigos, ele não conseguia explicar isso, e ele tentou expressar essa sensação nesse quadro, que é o grito. E já foi o quadro mais caro, né, vendido no mundo, se encontra entre as, se eu não me engano, entre as 5 obras de arte mais caras, né, já vendidas. E, para termos uma ideia, né, o grito, ele serviu de base, por exemplo, para a Máscara do Pânico, né, essa série de filmes, né, tal. E também para um emoji, né, que é o emoji de espanto, né, aquele com as mãozinhas, exato, né, então serviu também. Então ele expressa um pouco da ideia da ansiedade e do medo. Então eu achei interessante, né, o relato, né, do Munch, quando explica, né, a obra, né, e eu achei emblemático, inclusive, pela repercussão da obra. Inclusive num filme, né, de suspense, terror e tal, né, na verdade, uma série, né, de maior sucesso, foi o caso do Pânico, né, envolvendo essa questão do terror, do suspense. Então achei que tinha tudo a ver, passei a me interessar realmente pelo quadro, e depois eu vi o caráter, né, também expressão dessa pós-modernidade, dessas adaptações, onde eu tenho quadro versões, né, dos Simpsons, Rick and Morty, Bob Esponja, então tem um monte de versão, né, do Batman, né, com Coringa e tal. Então a popularização, né, do quadro também, e a aproximação a diferentes públicos. Mas a origem, né, o que o levou a pintar esse quadro foi justamente a ansiedade, um temor inexplicável, né, justamente por um fenômeno natural, que é o crepúsculo, né, em determinado momento, que quantas vezes vivenciamos aqui, e muitas vezes o que ele vivenciou, né, a paisagem avermelhada, alaranjada, tal, que tanto nos atrai aqui no campus do Gragoatá, tantas pessoas ficam tirando foto, né, maravilhadas, e como esse mesmo cenário, ele pode gerar um medo e um nível de ansiedade absurdo. Pode ser assustador, né? Exatamente. Isso a gente vai ter no medo, né? O medo como restrição, mas ao mesmo tempo, pensando no turismo, o medo como motivador. Pois é, então, continuando o nosso quadro de intimidades aqui, o professor Marcelo gosta muito de filme de terror. Não é o meu caso, eu ficaria com Bob Esponja, já acho bastante emocionante. Mas a gente chega na sala dele, tem uma série de bonequinhos, caveirinhas que caminham e tal. Então a gente percebe muito essa questão do terror, do medo, do que assusta, mas também numa versão lúdica, né? Porque são brinquedos, são coisinhas fofas, enfim. E no turismo é igual, né? Como você tinha falado. Então, Marcelo, quando é que esse medo deixa de ser fator restritivo e passa a ser fator atrativo? Bem, Diana, primeiro você está falando aqui do terror, né? Oi? Você está comentando sobre a questão dos filmes de terror, né? Esse é um exemplo que eu sempre dou para os alunos de como o medo, né, ele muitas vezes tem um caráter realmente inexplicável, como o exemplo do Munch, né, lá vivenciando, né, aquela situação, e o cérebro ele reage de uma forma sempre de proteção. Então, mesmo a gente tendo a consciência, de certa forma, de que não há risco, o cérebro ele tem uma interpretação diferente. E um dos exemplos, né, indicados, né, em artigos científicos e tal, estão relacionados, obviamente, aos filmes de terror. Eu sempre brinco, né, às vezes eu passo um trechozinho, né, do Entrevista com o Vampiro, um blockbuster, né, um filme desse de grande sucesso. Isso não é de terror, é romance. Não, mas tem lá os vampiros, né? Então, tem lá
os ataques vorazes, né, dos vampiros e tal. E é um filme com Tom Cruise, Brad Pitt, Não falei que era romance. Antônio Bandeiras, Kristen Dunst, aquela que foi a primeira namorada do Homem-Aranha nos primeiros filmes e tal, não me recordo agora o nome dela. E outros atores conhecidos, né? E eu vendo esse filme em casa, né? Do lado da minha esposa, minha casa fechada, é a minha casa. Aí aparece o Tom Cruise como vampiro. Eu sei que é o Tom Cruise, né? Eu sei que ele está em Hollywood, né? Tá o Brad Pitt, acabou de lançar um filme com o Leonardo DiCaprio, né? Eu sei que não há risco nenhum e tal, mas aí aparece aquela cena do Brad Pitt, né, crescendo os dentes e avançando na pessoa, e aí fecha o olho e gruda a unha na perna do outro, e pega a almofada, se tampa. Qual é a lógica disso? Vamos pensar, né? Qual é a lógica? Como? Por que o coração passou a bater mais forte? Né? Por que eu estou com medo? Eu estou na minha casa, sentado no meu sofá, na segurança, né, do meu lar, né? Eu sei que aquele vampiro não é um vampiro, né, que é o Brad Pitt, né? Sonhos de consumo de 8 entre 10 jovens, tal, né? Eu acho que a reação da sua mulher deve ter sido diferente da sua. Então, mas a gente fica com medo, né? E o coração dispara de qualquer maneira. Não, bonitão, né? Então, é alguma coisa meio inexplicável. Mas, de certa forma, é a tentativa do cérebro de proteção. Ele identifica, tem uma parada aí que não está legal, né? E vamos reagir. Mas a sensação de ansiedade é a mesma. Porque, olha, quando a gente vê um filme desse, há um disparo, aí tem toda a questão biológica, não vale destacar aqui, né? A visão, a amígdala, leva lá para o córtex pró-frontal. Então, é o caminho do medo. Isso vai acontecer. Só que quando isso é pontual, né? Por exemplo, caramba, teve aquela descarga, adrenalina e tal, ok. O problema é que, numa cidade como o Rio de Janeiro, numa cidade mais violenta, a gente vivencia isso ininterruptamente. Então, está todo momento a gente pingando, né? Esses hormônios, tal, esse tremor, esse coração às vezes acelerado e tal, e isso que é o grande problema. Pô, Marcelo, pensei numa coisa que eu nunca tinha pensado. Isso é o caso dos parques de diversões? Sim, só que você tem um nível de segurança, mas você quer uma sensação, né, diferente, né? É um risco controlado, é uma sensação que a gente busca. Mas é aquela coisa, tem gente que vê aquela montanha-russa com vários loops e alta pra caramba, tem gente que vai falar assim, Deus me livre, não coloca o pé aí de jeito nenhum. E tem gente que vai passar 2, 3 horas na fila porque deseja passar por essa sensação. Né? Quando a gente fala em turismo, há uma busca pela alteridade, mesmo que a gente não compreenda essa alteridade como positiva, né? Como almejada. Mas a questão dos parques, né, voltando, há o desejo de algumas sensações que para uns são extremamente prazerosas e para outros não. Então, como eu comentei, né, uma pessoa se deparando em um parque temático, né, um parque de diversões com uma grande montanha-russa, por exemplo, com várias voltas, muito alta e tal, tem gente que vai passar longe, Deus me livre, não vou ali de jeito nenhum. E quem já foi a parques, né, de diversão como esse, sabem que muitas vezes as pessoas ficam ali 2, 3 horas na fila para poder vivenciar essa sensação que muitos não querem vivenciar em hipótese alguma. E o mesmo em alguns esportes, né, algumas expressões de turismo de aventura. Só que, nesse caso, é uma opção e a gente tem ciência de um risco controlado, onde, a princípio, né, tendo todo o processo de manutenção, respeito às normas de segurança, equipamentos e tal, a tendência é que nada dê errado. Né? Agora, quando a gente visita uma cidade que tem determinados riscos que não estão voltados, quando a gente fala em segurança pública, riscos relacionados, por exemplo, a desastres ambientais, epidemias, né? Problemas alimentares, atentados terroristas. Então, são riscos que existem também e se enquadram entre os principais fatores restritivos
vinculados ao turismo e direcionados ao risco à integridade física e à vida. Bom, a gente adora perguntar também como é que é a vida do pesquisador. Então, o Marcelo resolveu pesquisar medo, porque gosta de filme de terror, não é meu caso, eu pesquiso amor, todo mundo sabe, né? Mas, quais foram os principais desafios encontrados durante essas pesquisas de campo, Marcelo? Bem, pesquisar sobre segurança pública é muito complicado, né? Então, nós fizemos algumas... Você foi de chapa branca? Oi? Você foi de chapa branca em algum lugar? Quando eu queria pesquisar a política pública também, disseram, não, Diana, você não pode subir favela de chapa branca. Mas o que é chapa branca? É placa. Aí eu nem sabia disso. Mas pesquisar sobre segurança pública, né, para ter uma das pesquisas, nós fizemos, por exemplo, em Búzios, eu com alguns alunos do grupo de pesquisa. E era engraçado, e a questão da segurança, você foi assaltado, conheceu tal. Isso deixava as pessoas dizendo, mas por quê? Aqui está com risco de assalto, né? Aqui está com algum problema. Então, é sempre um processo complicado. Algumas das nossas pesquisas, o ideal, por exemplo, era realizar finalizando a viagem. Então, o ideal é que elas acontecessem, por exemplo, nos aeroportos. Nós não temos autorização, porque pesquisar, por exemplo, sobre segurança no aeroporto, né? E como foi? Você foi assaltado, não sei o quê, teve algo... Eles querem a ideia dos motivadores, como é que foi, e qual a nota que você daria, hospitalidade, aquela coisa. Então, quando você trabalha do tema de segurança, é sempre difícil. Tanto que a gente está buscando alguns caminhos para trabalhar mais com dados secundários do que primários, porque é sempre esse campo, primeiro pela própria situação da universidade, né? Temos professores aqui, alunos, né? E a sociedade, de uma forma geral, sabe das dificuldades que as instituições de ensino superior, sobretudo federais, vivenciam hoje. Então, hoje nós temos limitações severas para a realização das pesquisas de campo. Manutenção em veículos, combustível, diária de motoristas. Não estou falando nem em relação a apoio para o pesquisador, alunos, professor, nada disso. Estou falando na própria realização efetiva, por exemplo, em relação ao transporte. Então, hoje nós temos severas limitações de realizar pesquisa por limitações de infraestrutura. Não só vivenciada para a UF, eu sou testemunha do esforço, né, da universidade em viabilizar, né, essa infraestrutura, mas não é uma coisa que acontece só na UF, é uma coisa hoje geral, pelas limitações orçamentárias, né, impostas pelo governo federal. Então, nós temos hoje severos problemas de realizar essas pesquisas. Mas, voltando então, além das limitações hoje pelas questões orçamentárias, que elas são praticamente impeditivas, né, às pesquisas de campo, a temática, ela envolve essa dificuldade também, né, porque, primeiro, porque quando você questiona em relação à segurança num destino, acaba despertando esse sinal de alerta, né? Será que tem... Por que estariam realizando uma pesquisa em relação à segurança se não tivesse problema de segurança, né? Então, isso desperta o sinal de alerta e acaba sendo problemático também. E algumas das pesquisas, né, elas deveriam ser realizadas em lugares que não autorizam justamente pela temática, por também poder propiciar um questionamento em relação à segurança e, de certa forma, o poder público e mesmo os empresários perceberem isso como um limitador, né, um efeito negativo. Então, oferece um grau de dificuldade. Então, hoje, nós estamos buscando analisar principalmente os dados secundários, sobretudo aqueles originários do Instituto de Segurança Pública e de outros órgãos, inclusive ONGs, né, que desenvolvem alguns trabalhos interessantes relacionados sobretudo ao mapeamento da violência, né?
Ô Marcelo, falando nisso, o que os dados falam sobre o Rio de Janeiro? Porque agora já está todo mundo com medo mesmo, né? Então, e vale a pena se mudar para Curitiba, que é uma capital assim, que todo mundo diz que é mais segura, né? Não é brincadeira com a situação política, ainda. Ainda a gente pode fazer isso, mas todo mundo diz que tem uma imagem de segurança e tal, então vale a pena ou tá bom ficar no Rio? Bem, vamos lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma cidade seria considerada violenta e a violência seria considerada, né, um problema efetivo de saúde pública quando a taxa de homicídios dolosos por grupo de 100 mil habitantes chega a 10. Ou seja, 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro tem mais ou menos o dobro. Já teve índices maiores, né? Houve um recuo e hoje um pouquinho além de 20. Está dominado, está tudo bem. É um índice alto, é um índice bem alto. Só que nós temos capitais brasileiras onde esse índice se aproxima dos 100 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Tá? E analisando, por exemplo, as capitais do Brasil, o Rio só tem uma taxa de homicídio doloso por grupo de 100 mil habitantes maior do que 2 ou 3 capitais brasileiras. Ou seja, na prática, o risco de uma pessoa ser assassinada no Rio de Janeiro é bem menor do que em Curitiba. Porque a taxa de homicídios por grupo de 100 mil, a taxa de homicídios por grupo de 100 mil habitantes em Curitiba é maior do que no Rio. Claro, o total, né, o total de homicídios absoluto no Rio é maior do que em Curitiba. Só que quando a gente faz essa relação pelo total de habitantes, o risco no Rio passa a ser menor. E tem um outro dado, né? O Rio é uma metrópole com um fluxo receptivo, que a gente chama de população flutuante, diária, muito significativo. Pessoas de Niterói, de municípios da Baixada Fluminense, da porção leste da Bahia também, como São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Maricá, trabalham no Rio de Janeiro, estudam no Rio de Janeiro. Então, além da população da cidade do Rio, nós temos um percentual significativo, um grupo significativo de pessoas que estão no Rio de Janeiro também, né? E de turistas. Então, os dados no Rio de Janeiro, eles amenizam ainda mais, porque esse grupo de população flutuante não é contabilizado. Tá? Então, estatisticamente tem mais chance de sobreviver no Rio. Olha, o risco de uma pessoa ser assassinada no Rio de Janeiro, pelas taxas de homicídio doloso, é muito menor no Rio, por exemplo, do que em Porto Alegre, do que em Curitiba, do que em Recife, Fortaleza, João Pessoa, Salvador. Tá? Só que aí entra a outra questão, que é o estereótipo. O que é o estereótipo? O estereótipo é uma imagem simplificada, deturpada, claro, de pessoa, de um produto, mas também de um lugar. Então, a princípio, o Rio ele é menos violento, por mais que isso possa parecer muito estranho, mas estatisticamente ele é menos violento que Curitiba. Mas o estereótipo do Rio é infinitamente mais violento do que o de Curitiba. Ao longo do tempo, foi agregado a essa imagem, que na verdade se caracteriza como um estereótipo da cidade do Rio de Janeiro, a questão da violência. Então ele está muito presente. Uma pesquisa que a gente fez há alguns anos, onde a gente perguntava, indique as 5 cidades mais violentas do Brasil. Nós tivemos quase 400 respostas. Todas as respostas indicavam o Rio de Janeiro como uma das 5 cidades mais violentas. Tá? Só que, na prática, quando a gente analisa essa relação do homicídio doloso por grupo de 100 mil habitantes, ela não está entre as 5 mais violentas do Brasil. Tá? Na prática, de novo, mentiram pra gente, né? Sinto muito, agora é piada, mas esse sonho de Curitiba não deu muito certo, né?
Não adianta ir para lá. Bom, falando em imagem e falando em Curitiba, vai que agora a gente tem sorte. Ontem o Bolsonaro emitiu comentários rudes a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, atual comissária na ONU de Direitos Humanos. Em resposta à entrevista que Bachelet deu, afirmando que o Brasil sofre uma redução do espaço democrático com ataques contra defensores da natureza e direitos humanos. O presidente afirma que as crescentes mortes não são de seres humanos, mas sim de bandidos e vagabundos, e defendeu o golpe no Chile. Como você acredita que essa postura mais agressiva e desrespeitosa, inclusive com a ONU, pode repercutir na sensação de medo e segurança aqui no Brasil, para turistas e para brasileiros? De novo, eu comentei sobre a questão do estereótipo. Um chefe de Estado, ele tem um papel importante na construção do estereótipo, né? Do país, né? Que ele governa e representa. E, nesse caso, né? Uma ação como essa, né? E não é isolada, né? Infelizmente, nós temos, por mais que seja um governo ter iniciado, né, há poucos meses, mas nós temos algumas ocorrências que influenciam negativamente nesse estereótipo, indicando, né, sobretudo num momento, né, onde prezamos pela igualdade, pelo respeito ao próximo, respeito às diferenças, né? Então, o mundo caminha, né, pelo menos em relação ao discurso e algumas atitudes bem interessantes, o mundo caminha para uma tendência de ser mais acolhedor, sobretudo as diferenças. O respeito ao próximo, a questão de empatia, e isso, infelizmente, né, não vem sendo apresentado, né, pelo nosso governo. Então, determinadas declarações muito duras, rudes, e que não envolvem essa questão de empatia, acabam influenciando, sim, o estereótipo. Quando ele fala, por exemplo, esse caso especificamente, valorizando a ditadura Pinochet, né, e falando, né, por exemplo, do pai, né, da ex-presidente do Chile. O pai dela era um general, né, da aeronáutica, se eu não me engano, acho que não tem cargo de brigadeiro, uma coisa similar, e foi morto durante a ditadura por discordar da ditadura. Então, desvalorizar isso e valorizar Pinochet, né, um ditador sanguinário, né, que buscou aí, responsável, né, foi no seu governo, pela morte de milhares, né, de pessoas, e valorizar uma pessoa que foi presa por corrupção, comprovada, julgado e preso por corrupção. Então, é um processo complicado, né? Então, esse é um tipo de atitude, né, que gera uma repercussão negativa, e que muitas vezes a preocupação, né, como chefe de Estado, obviamente, ele tem que ter a diplomacia, ele tem que mostrar o respeito, e isso é fundamental para todo mundo. E esse tipo de atitude, ela pode influenciar na construção de um estereótipo que o Brasil, de certa forma, estava distante, né? Brasília sempre foi uma cidade com um caráter de acolhimento diplomático muito significativo. O Brasil foi um dos primeiros a entrar na ONU, um dos primeiros a assinar direitos humanos, né? Então, a gente sempre teve... nós somos sempre os primeiros a falar, abrir as conferências da ONU, né? O Brasil E aí a gente, de repente, está perdendo essa imagem de diplomacia, né, no cenário internacional. Sim, sem dúvida. Então, é algo que olha, é muito complicado quando você influencia, né, agregando elementos negativos a um estereótipo. Reverter isso é sempre muito complicado. É sempre muito complicado. Então, muitas vezes, um governante, ele acaba
expressando, muitas vezes, alguma coisa que ele não pensa efetivamente, né? E, sobretudo, que não representa o que um povo pensa efetivamente, né? Mesmo ele tendo sido eleito pela maioria dos votantes. Então, é um processo complicado, né? Não vou discutir concordância das ações ou discordância das ações do atual governo. Apenas enfatizando que esse tipo de ação, sim, ele pode levar a agregar elementos negativos a esse estereótipo e influenciar não apenas o processo de decisão de viagem, né, de estrangeiros para o Brasil, mas também da questão da receptividade, né, do povo brasileiro lá fora, que para muitos pode expressar também como o povo que concorda, né, e que pensa dessa maneira. E nem sempre é assim, né? Bom, falando ainda em políticas internacionais, mas de uma forma bem mais leve, sabia que eu também tive professor lá do Instituto de Tomar? Eu vi, Marcelo, que você publicou um livro em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, sobre medo social e turismo. A gente sabe na academia que essas parcerias interinstitucionais, dentro e fora do Brasil, elas são muito interessantes para todo mundo, para todo tipo de pesquisa, mas especificamente para um tema tão inovador como o seu, como é que é isso, como é que foi essa parceria? Sim, é super importante, né? Ontem, dando aula para a turma de estudo do espaço risco 2, né? Um dos temas da disciplina do curso ontem foi redes, né? Como conceito-chave da geografia, para a compreensão de alguns fenômenos e elementos do espaço. E esse capítulo, né, desse livro, né, publicado pela editora do Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal, ele expressa essa rede, né, a construção dessas redes. Então, a participação nesses eventos internacionais é sempre muito importante e propicia a aproximação com pessoas que estão pesquisando alguma coisa semelhante. Encontrei, né, em Portugal, né, alguns pesquisadores, né, como a Érica Amorim, do Instituto Politécnico de Tomar, a professora Mésia Panic, a Alexandra, da Universidade Católica Portuguesa, da subseção de Braga. Então, o professor Peter Tarlow, né, nos Estados Unidos. Então, existem pessoas hoje que estão pesquisando, né, essa temática lá fora, e poucas, mas também pesquisando essa relação do turismo e da segurança no Brasil. Então, nos comunicamos e buscamos na construção de alguns artigos voltados às nossas pesquisas para contribuir com mais material para pensarmos, né, refletirmos e debatermos sobre a questão do turismo e da segurança pública. Então, esse livro, né, é um e-book, ele é fruto justamente da construção dessa rede de pesquisadores, né, internacionais que vem trabalhando com a temática do turismo e da segurança. E o Instituto Politécnico de Tomar, primeiro que é uma cidade sensacional, né? É uma bela cidade com uma história super interessante, né? Edificações, né, seculares, e uma instituição, né, de alta qualidade, né? Sua infraestrutura, seus docentes, discentes, funcionários. Então, eu tive muito prazer de trabalhar em conjunto. Marcelo tem muitos contatos nacionais e internacionais, seguido traz convidados, a gente precisa se acostumar a receber melhor, né, os nossos convidados, mas é ótimo isso, né, porque a gente evita a endogenia, ou seja, a gente não fica estudando só aquilo no nosso pensamento, a gente ouve coisas diferentes, pontos de vista diferentes, métodos de pesquisa diferentes. Então é sensacional. Parabéns, Marcelo, por esse trabalho que você está fazendo. Eu acho que a gente elogia pouco os nossos colegas, né? Então, parabéns e obrigada. Não, temos que ampliar isso, né, sem dúvida. Viabilizar, né, essa interação
com nossos parceiros internacionais. O que adianta estar destacando é que, por exemplo, quando a gente tem ciência de um evento, então um parceiro, um professor estrangeiro que possa contribuir, a gente está sempre convidando, né, tentando trazê-los. Isso minimiza o custo, né, e propicia, né, o contato, né, com novos conceitos, metodologias, né, e a aproximação, né, muitas vezes, com pesquisadores importantes no cenário internacional voltado ao turismo. Ô Marcelo, falando em contatos, a mídia é ou não é a grande responsável pela nossa sensação hoje de insegurança? Ela tem um papel de... não é o objetivo dela, né? Mas o papel, né, hoje do jornalismo, obviamente, é divulgar a verdade, pelo menos teoricamente. Então, esses eventos, né, relacionados à insegurança, esses eventos relacionados à violência, eles efetivamente aconteceram, né? E há uma indagação, né, contemporânea em relação a não incentivar a divulgação dessas ocorrências. E isso envolve, né, questões éticas, inclusive, né, porque alguma coisa efetivamente aconteceu. Então, não divulgar para que as pessoas não tenham ciência daquela ocorrência e não temam, por exemplo, aquela localidade. Então, o jornalismo ele tem o papel de divulgar e esclarecer. Então, eu acho que o caminho não é minimizar a informação, é tentar corrigir, né? É tentar minimizar efetivamente a violência. Só que é um processo muito complicado, até porque existem tipos distintos de violência. Tem um autor que eu gosto muito, né? O Zizek, Slavoj Zizek, que ele fala que nós temos dois tipos de violência. Isso é um elemento a gente refletir, né, um pouco. Ele fala sobre a violência objetiva e a violência subjetiva. Num primeiro momento, eu até discordei dos termos, pois quando eu li o que ele explicava como violência subjetiva, eu imaginei mais como violência objetiva. E o contrário, né? Quando eu li sobre a violência objetiva, eu imaginava mais como violência subjetiva. Mas o que ele fala como violência objetiva? É a violência que todos nós vivemos, mas a gente não nota como se fosse algo violento. Então, a situação da educação no Brasil é uma violência, tá? A situação da saúde pública no Brasil é uma violência. A situação do transporte público, da mobilidade, a situação do setor financeiro no Brasil é uma violência. Então, você atrasar uma conta e pagar 12%, 15% por mês, né, é um roubo, como a gente fala. Mas a gente não se indigna, né? E aí, quando alguém rouba o banco, aí, meu Deus, que absurdo, como isso aconteceu, né? Então, ele trabalha essa questão de um tipo de violência que a gente vivencia o tempo inteiro, né? É a pessoa ir no hospital, olha, não tem como te atender, volta outro dia, você está com dor, olha, isso pode ser, você está com o estômago, você está com o abdômen inchado, olha, isso pode ser uma coisa, pode ser um monte de coisa, inclusive câncer, precisa fazer um exame. Vou marcar o seu exame, nós estamos hoje dia 5 de setembro, volta aqui em fevereiro. Isso pode significar vida ou morte. E muitas pessoas vivenciam isso o tempo inteiro. E o que a gente faz? Que pena, né? É assim mesmo, né? Então, o Zé, ele fala que uma localidade que vivencia essa situação, que ele fala como violência objetiva, não tem como ela não ter a violência subjetiva, né? Que seria qual? O assalto, a criminalidade, né, que a gente tanto teme e quer ver resolvida pelo poder público. Então, eu destaco o seguinte: resolver a violência subjetiva, o crime, né, só vai ter solução não pela polícia, né,
Não é para aumentar a quantidade de policiais, isso pode ter um efeito, mas a solução, né, envolve a violência objetiva. Você trabalhar a educação, a saúde, o lazer, a mobilidade, afetar isso, né? Minimizar os problemas relacionados a esses setores. E aí o outro lado da violência minimizaria. E ele, claro, faz seus estudos em diversas localidades, né, onde melhorou essa situação e a violência caiu, né? E outros lugares onde piorou essa situação e a violência aumentou. E eu concordo com ele, né? Não estou dizendo que não é importante ter policiamento, tem que ter, os agentes de segurança precisam estar na rua, precisam estar cuidando, né? Mas não basta, não basta. Muito se falou de todo o processo relacionado à ocupação das comunidades carentes, das favelas, no Rio de Janeiro, mas ter polícia e não ter uma repercussão social, né, acaba não adiantando. E foi isso que a gente vivenciou, né? Marcelo, eu li seu artigo, aliás, me diverti bastante lendo bastante coisas, não tinha lido nada com essa parte, acho que você não me mandou, né? Mas ficou muito interessante. Mas esse seu último artigo apresentado esse ano no Abratur, lá em Joinville, você faz um estudo comparativo com fatores restritivos entre as cidades Rio de Janeiro, Paris e Barcelona. Então, qual foi o resultado dessa pesquisa? Os fatores restritivos são os mesmos? Bem, não são os mesmos, né? Eu apliquei na verdade, construí junto com os alunos um formulário pelo Google Docs, foi divulgado, né, por e-mail, mídias sociais, das mais distintas, e a ideia era, a partir da escala Likert, né, de pouca influência, né, e 5, muita influência, o que determinados fatores restritivos influenciariam negativamente na decisão de viajar. Nós tínhamos feito uma pesquisa anterior e identificamos quais seriam os principais fatores restritivos direcionados, de novo, ao risco à integridade física e à vida. Guerra, terrorismo, violência e criminalidade, saúde pública, epidemias e desastres ambientais. E cada um tinha que dar uma nota de 1 a 5 em relação a esses 5 fatores restritivos a cada cidade. Então, teve um grupo de cidades, né, que nós indicamos. E acabei selecionando o Rio de Janeiro, obviamente, e peguei Paris e Barcelona, porque eu tive a oportunidade no ano passado de fazer a pesquisa, né, de campo. Eu participei de um evento, né, de um congresso em Paris e visitei a Universidade de Girona, onde fizemos a UF assinou um convênio, né, por meio da Faculdade de Turismo e Hotelaria com a Faculdade de Turismo da Universidade de Girona. Então, eu estive na Espanha, Girona fica relativamente próximo a Barcelona, então eu fui levar, aproveitando a ida a Paris para participar do congresso, eu levei, né, o termo, né, de cooperação acadêmica assinado à Universidade de Girona e aproveitei para fazer a pesquisa de campo, né, em Barcelona. E depois eu segui para o congresso em Paris e também fiz a pesquisa de campo em Paris. Então aproveitei o Rio, né, e essas duas cidades. E a maior nota em relação aos fatores restritivos no Rio de Janeiro foi a violência e a criminalidade. E a menor nota foi o terrorismo. Em Barcelona e em Paris, a maior nota foi o terrorismo. E a menor nota, se eu não me engano, foi alguma coisa relacionada, ou foi saúde pública, ou foi desastre ambiental. Tá? Não foi uma inversão completa, mas o fator restritivo de maior importância para Paris e para Barcelona foi identificado como sendo o terrorismo. E no Rio de Janeiro, o terrorismo foi identificado como o menor fator restritivo. Tá? Então isso foi um dado interessante, né, encontrado, porque realmente, quando eu penso em Paris,
risco de um desastre ambiental, entre aspas, né? Um furacão, um terremoto, um desmoronamento, um temporal. Claro, já tivemos alagamentos em Paris, relativamente recente, mas não é algo que implique medo, tá? Porque aqui no Rio de Janeiro, sim, né? Então você tem uma chuva torrencial. Em Angra dos Reis, né? Sim, como aconteceu em Teresópolis, como aconteceu aqui em 2010 com o Morro do Bumba, né? Como aconteceu pouco tempo depois na região serrana do Rio de Janeiro, como aconteceu em Angra dos Reis, na Ilha Grande, com centenas de mortos. Esse tipo de ocorrência é quase que impossível de acontecer em Paris. Então, por exemplo, um desastre ambiental não é algo que me faça refletir em relação a ir a Paris. Não, Paris, sei lá, né? Vai que chove muito, né? Vai que tem um terremoto, vai que... Então, não é algo que seja restritivo. Uma guerra, não, nesse momento, por mais que a França tenha algumas relações diplomáticas complicadas, né? Vide aí o Macron e o Bolsonaro, mas o risco não, mas a guerra... França não pode se meter no Brasil. O Brasil pode se meter na Venezuela, é assim. Estados Unidos pode se meter no Brasil, o Brasil não... A França não pode, e o Brasil pode se meter na Venezuela e em Cuba. Quem sabe a gente aumente nosso fator restritivo para a guerra agora. Não. Mas o que eu estava falando, uma situação, né, uma coisa é um conflito. Conflito é natural, né? Outra coisa é você ter efetivamente um confronto. Isso que a gente deve, sem dúvida, evitar. Mas o risco de uma guerra hoje com a França, em relação a qualquer país do mundo, o Brasil não é brincadeira, de jeito nenhum, né? Somos nações amigas, tal. Você pode ter algum tipo de divergência, como aconteceu, né? Mas somos nações amigas, com uma parceria, né? Antiga, né? E os turistas franceses são muito bem-vindos, assim como nós brasileiros também nos sentimos muito bem, né? Na França, e que continue dessa maneira, né? Essa reciprocidade, né? No acolhimento. Mas o que eu quero dizer é, quem viaja para Paris não pensa, né, no risco de um desastre ambiental, de uma epidemia. A questão maior, por fatos recentes, estariam vinculados realmente ao terrorismo. E isso, quando eu estava em Paris, né, durante o congresso, né, teve um momento que passaram 2 ou 3 ambulâncias juntas, com a sirene ligada. Você percebia as pessoas antenadas. Passou uma ambulância. Ok, alguém passou mal, vai atender. Agora 3, significa que foi alguma coisa um pouco maior. Tem uma bomba no metrô. E a pessoa ficava meio assim, né? Será que, de novo, né, alguma coisa? Então, isso foi uma coisa que nós comentamos durante o congresso, inclusive. Então, o principal fator restritivo indicado foi o terrorismo, mas com uma nota baixa. Mas foi o principal. Né? Para Barcelona, a mesma coisa, porque Barcelona também tinha sofrido um atentado terrorista, né? La Ramblas, né? A questão do veículo e tal, atropelou um monte de gente. Então, Barcelona também teria vivenciado uma situação há pouco tempo. Então, também o risco, né, de terremotos, desastres ambientais, né, de uma forma geral, epidemias, guerra e tal, é muito pequeno. Então, se tem alguma coisa que a pessoa, de repente, leva a ter um certo cuidado, né, seria o terrorismo, mas também com uma nota muito baixa. Né? Agora, no caso do Rio de Janeiro, olha, saúde pública, zika, chikungunya, dengue, sarampo, febre amarela, né? Então é o risco. Né? Sem falar em questões alimentares. Olha, as pessoas tinham medo até das abelhas, imagina da febre amarela. Então, desastres ambientais, então, desmoronamentos, temporais, alagamentos. Então, o Rio é uma cidade que vivencia situações complicadas. Nesse verão nós tivemos muitas áreas alagadas, né? Tivemos mortes, desabamentos em vários pontos da cidade, na zona sul, na zona norte, na zona oeste. Então, infelizmente, é uma coisa que deixa a pessoa ligada também à questão dos desastres ambientais. Guerras, né? Dependendo do conceito trabalhado de guerra, o conflito armado em busca de domínio territorial entre facções, né, do crime organizado pode se enquadrar como uma guerra. A violência urbana
Também, caramba, né? Assalto, sequestro, a ideia da bala perdida, estupro, Boa Noite Cinderela. Então não faltam possibilidades aí relacionadas à violência e à criminalidade. Terrorismo. Alguém imaginar, né, ir para o terrorismo... O Brasil já tem mazela demais, não precisa de terrorista, então, né? Dentro desse bojo, né, o terrorismo seria o menos temerário para o Rio de Janeiro especificamente. Então acabou tendo uma inversão, não plena, né, mas uma inversão. No caso do Rio de Janeiro, o menor temor apresentado pelo grupo que respondeu ao questionário foi o terrorismo. E para cidades como Paris e Barcelona, com uma nota baixa, mas com a maior nota entre os itens, foi justamente o terrorismo. Então, de uma forma geral, o fator restritivo mais significativo em relação ao risco, à integridade física e à vida, como destino Barcelona e Paris, foi o terrorismo. E para o Rio de Janeiro, esse item foi o de menor nota. Bom, Marcelo, quem se interessar por continuar pesquisando esse assunto e trabalhar contigo, como é que faz para entrar no Disturbs? As nossas reuniões acontecem quinzenalmente na sala 311 do bloco H, entre as 11 horas da manhã e o meio-dia. Tá? Então, quem quiser pesquisar um pouquinho sobre o tema, o bloco H do campus do Gragoatá, né, da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Então, as reuniões acontecem quinzenalmente, né, às quartas-feiras, das 11 ao meio-dia e meia, às vezes extrapola um pouquinho, às 13 horas. Então, quem tiver interesse pelo tema, né, como eu comentei no início, nós temos hoje duas linhas de pesquisa, né, a segurança pública e a acessibilidade. Então, quem tiver interesse sobre esses temas será muito bem-vindo, né, em colaborar conosco. Acho que o grupo é que nem coração de mãe, né? Está sempre aberto. Sim, não tem limite, né? Querendo estudar um pouco, colaborar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa sexta edição do FTH. A gente... Muito bom, muito bom. Foi a violência e a criminalidade. Terrorismo. Mas, de novo, a nota, porque era uma nota de 1 a 5, eu não me recordo de cor a nota nas duas cidades, mas mesmo sendo a maior nota, o terrorismo em Paris, foi uma nota baixa. Seria o fator restritivo mais importante. Tipo, para nós, né, se a gente pensar, o que poderia acontecer em Paris, né? Realmente, né? Não, ter uma epidemia, né, em Paris, não, difícil, né? Uma guerra, alguém invadir Paris para tomar, também, muito difícil. Né? Pensar... É só a ONU se preocupar com o país deles, né? Então, o que acontece primeiro, esses grupos terroristas, nós tivemos uma mudança, né, no processo de alvo e vítima. Alvo e vítima. E isso envolve de maneira drástica o turismo. Porque quando pensamos os atentados, né, na década de 70, alvo e vítima confluíam. E hoje não. Eu posso escolher um destino turístico apenas não porque aquele destino ele era o alvo. Ele vai ser a vítima pela repercussão que eu almejo no atentado. Tá? Então, tivemos atentado em Bali. Olha, o que Bali afeta significativamente esses grupos terroristas? Nice, então, por que a Rambla, né? Se fosse alguma coisa relacionada por exemplo, a Catalunha, ao processo de emancipação, que não foi, obviamente, né? Isso estaria vinculado ao Palácio do Governo, mas não, é onde se concentravam os turistas. E a mídia também, onde é um lugar espetacular, que dá ibope, né? Sim, e é a ideia da repercussão, porque um atentado como aquele mata pessoas das mais variadas nacionalidades. Então, se eu tenho um atentado que matou apenas pessoas daquele país, a repercussão tende a se concentrar ali.
Agora, teve brasileiro ferido e morto. Então passa a ter uma repercussão gigante no Brasil. Está no Jornal Nacional. Atentado, brasileiro ferido, brasileiro morto. E a mesma coisa nos países onde pessoas foram vitimadas por aquele atentado. Então a gente está hoje numa nova esfera, numa nova matriz, né, em relação ao terrorismo, onde nem sempre a vítima é efetivamente o alvo. Tá? E aí o turismo, ele entra nesse bojo, infelizmente, né? Mas ele entra, onde quando a gente analisa os últimos atentados, a série de atentados, né? A gente fala muito no Bataclan, mas naquela noite tivemos atentados em vários lugares em Paris. Todos eles de concentração turística, bares, restaurantes, o próprio estádio. Então foi o foco de ter uma repercussão mais ampla, né? Eu tive a oportunidade, na visita a Paris, fazer entrevista, né, no Bataclan e na revista Charlie Hebdo, né, que também foi vítima um pouco antes, né, de um atentado terrorista. E o outro lado, né, de uma pergunta que você tinha até feito, é quando esse medo acaba sendo atrativo, de certa forma. Esses lugares viram pontos turísticos, sim, né? Sim. É alvo de selfie. Aí tem aquelas de mau gosto ainda, né? Sim, mas, por exemplo, no Bataclan, eu fiquei esperando mais ou menos uns 20 minutos para ser atendido. Uma moça, né, que respondeu algumas perguntas e que estava no dia do atentado e trabalha no Bataclan. Enquanto eu estava lá esperando, pelo menos 3 pessoas entraram para tirar foto na fachada do Bataclan, mostrando que ali era o Bataclan, e da placa, que serve como um memorial, vamos dizer assim, né, indicando que ali ocorreu um atentado terrorista, aquela coisa toda. Então, há um processo de turistificação. Né? Então, vinculado a quê? Ao horror. Aquilo que a princípio seria um fator restritivo, né? Caramba, ali ocorreu uma tragédia, dezenas e dezenas de mortos. Então, algo que angustia, mas ao mesmo tempo atrai. No Charlie Hebdo, na revista, é a mesma coisa. Então tem lá um mural pintado com a caricatura, né, dos cartunistas, né, a explicação, traduzindo, seria alguma coisa como aqui ocorreu um atentado contra a liberdade de expressão, né, e as pessoas visitam, né, mesmo no caso da revista Charlie Hebdo, estando fora do eixo central, né, do turismo. A pessoa que vai para lá vai visitar. Só para isso. Né? Para isso. E tinha lá, tem fotos, né, de pessoas lá tirando foto do painel, turistas que buscavam isso. Né? Então, o outro lado, né, é quando a tragédia se transforma em atração. E entram os desafios dessas pesquisas, quando isso está relacionado, por exemplo, à ética, né, com alguma coisa que desconsidere a representatividade daquele memorial, por exemplo. Uma pessoa tirar foto, por exemplo, na frente do Bataclan, sorrindo, né, todo contente, está falando que houve um atentado terrorista com dezenas de mortos. Quando a gente visita Auschwitz, né, com milhares e milhares, se não mais de 1 milhão de mortos ali, não tem dados efetivos em relação ao total de mortos em Auschwitz, mas pessoas tirando foto ali sorrindo, né, de brincadeira, tal, de certa forma demonstra um desrespeito. O Memorial do Holocausto, também em Berlim, as visitas a Chernobyl. Então, é um comportamento, muitas vezes inadequado, que eu espero que esteja apenas vinculado à falta de interpretação do que representa, né, aquele atrativo, entre aspas. Tá? Mas são as várias possibilidades de pesquisarmos, né, e refletirmos sobre essa relação entre o turismo e as suas expressões de violência, né, medo e segurança. Bom, então estamos fechando aqui a nossa 6ª edição do FTH em Foco, Turismo e Medo. Voltando a agradecer a nossa plateia linda. Agradecer aqui os professores, todos os parceiros, Reserva Cultural, Drop Burger, UniTV, sempre muito simpática com a gente, nos dando preferência, FTH, e simpaticíssima presença do professor Marcelo, que promete que vai cantar depois.
Muito obrigada. Obrigado, Diana, obrigado pela oportunidade de participar aqui do FTH em Foco. Para mim é uma alegria muito grande poder, né, ter a oportunidade de divulgar, né, esse tipo de pesquisa. Né, porque é um tema, sem dúvida, complicado, né, mas que eu considero extremamente interessante. E, sobretudo, nesse processo, né, de mudança que a gente vivencia e essas distintas possibilidades de refletirmos sobre a questão da segurança, né, como atração e repulsão, né, em relação ao turismo. Então, para mim, foi um prazer muito grande agradecer aos nossos alunos aqui presentes, né, uma alegria tê-los aqui até o final, né, achei que com frio, né, tal, né, o pessoal ia se mandar, mas estão aqui presentes, muito obrigado, né. Ninguém se assustou muito. Tá vendo, né? A professora Donai aqui presente, o pessoal realmente da UniTV, todo o apoio, né, do Drop Burger, do Leve. Reserva Cultural, né, do Leve, nosso querido Leve, né? Então, a qualidade, a competência, né, da nossa empresa Júnior, né, expressa aqui na qualidade de toda a infraestrutura, né, e atenção, né, que esse grupo maravilhoso propiciou, né, a tarde de hoje. Então, muito obrigado mesmo, né, a vocês, em especial a Diana, né, por todo o papel, né, relevante, né, no FTH em Foco, né. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você e tendo efetivamente essa oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre esse tema para mim tão importante. E ao mesmo tempo, como você falou, né, não considero, claro, muitas vezes, né, é um tema pesado. Só para destacar, né, eu fiz em um dia em Paris a pesquisa de campo no cemitério Le Père Lachaise e depois no Charles Hebdo. Eu saí de lá realmente arrasado, porque, não sei, é uma questão difícil de explicar, né, de energia e tal, né, é uma coisa realmente complicada. Mas é um estímulo interessante, né, de eu estar pesquisando alguma coisa realmente diferenciada, que possa contribuir, né, para a compreensão do turismo, não apenas como uma atividade importante, mas como um fenômeno também importante, que merece ser analisado, incentivado. Tá? Então, agradeço imensamente essa oportunidade. Obrigada. Queria fazer um último apelo, já que a gente falou bastante nisso, o quanto o respeito ao diferente, o quanto a tolerância, o quanto a boa educação, a diplomacia mínima, né, é importante, inclusive, para reduzir a nossa sensação de medo e até as situações mesmo potencialmente agressivas do nosso dia a dia. Então, a gente sempre pode fazer a nossa parte, a gente sempre pode fazer o nosso pedaço, né? Então, eu acho que tratando melhor os outros, aceitando melhor os outros no nosso cotidiano, não são os outros assim lá na Síria, mas é os outros, o meu vizinho que faz muito barulho, é os outros, né, as pessoas que estão perto. Maior tolerância, maior respeito, diminui medo e a gente se diverte mais, né? Obrigada, boa tarde. Pessoal, olha aqui, ó, Semana da Pátria, estão sabendo que a moda é preto, né? Preto, vocês são novos, mas preto já deu bastante sorte para o Brasil no passado. Itamar Franco foi um presidente muito legal.